Algumas pessoas acham que a vida é uma festa interminável, cheia de luzes, cores e sorrisos. Tudo bem que nós somos um espetáculo ao mundo, inclusive aos anjos. Mas no palco dessa peça, o enredo não é ficção. Eu sempre falei aos meus filhinhos que a vida cristã é uma verdadeira luta. Nela não existem atores, mas sim autores da história. Existe um inimigo real a ser vencido. Agora, quer saber quem definirá o resultado final? Isso depende de você e de que lado você estará. Na carta aos Efésios, capítulo 6, versos 11 e 12, o apóstolo Paulo diz: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo via o diabo como um ser real, não uma ficção, um mito ou uma fantasia, não uma mera criação da mente humana, como alguns afirmam. Inclusive, certamente Paulo conhecia os textos bíblicos que apresentam a origem do mal. Profeta Isaías, capítulo 14, profeta Ezequiel, capítulo 28, e eu ainda posso citar para você Apocalipse, capítulo 12, onde a Bíblia apresenta o fato de que o diabo era um anjo de luz, um anjo de Deus, criado pelo Senhor e que vivia na presença do Senhor. Porém, inexplicavelmente se rebelou contra Deus, movido por orgulho, por vaidade, por egoísmo, por inveja, e ele conseguiu persuadir 1/3 dos anjos dos céus. E esses anjos, juntamente com ele, desceram para a terra, ludibriaram Adão e Eva, nossos primeiros pais, levando-os a desobedecerem a Deus e, consequentemente, também se separarem do Senhor. Por isso que Paulo via a vida cristã não como um passeio num parque de diversões. Paulo considerava a vida cristã como uma luta, uma batalha contra um inimigo real, contra um exército invisível e sobrenatural. Mas olha, a gente precisa ter uma compreensão equilibrada desse tema. Por exemplo, há aqueles que subestimam, diminuem o inimigo, e outros o superestimam, o aumentam. Alguns, eles veem o diabo assim quase que como um coitadinho, e eles dizem, tudo o que acontece vocês põem a culpa no diabo. Mas há outros cristãos que veem o diabo em tudo, enquanto os de cá não veem em nada, os outros veem em tudo. Todas as coisas que acontecem têm que necessariamente ter a mão do inimigo. Esses cristãos falam mais no diabo do que no próprio Cristo. Isso é terrível. Até parece que o inimigo é invencível, como se fosse onipotente, onisciente, onipresente, atributos que são únicos da divindade, únicos do nosso Senhor. Eu me recordo de uma vez, depois de ter batizado um rapaz na igreja, então eu convidei um senhor que havia estudado a Bíblia com ele, preparando-o para o batismo, a fim de que esse senhor lhe entregasse o certificado de batismo. E ele veio à frente e eu pedi para que ele dissesse umas palavras ali, saudando aquele novo convertido. E o irmão disse umas palavras bonitas, mas houve um momento em que ele, olhando para o moço, disse assim, olha, eu preciso lhe advertir que a luta só está começando. O batismo é o começo da caminhada cristã. Até aí tudo está certo. Mas ele seguiu dizendo, olha, nós temos um inimigo feroz. Ele não desiste com facilidade. Agora que você se converteu e se batizou, o diabo vai pular nas suas costas. Ele vai jogar você no chão, vai esfregar a sua cara na lama e vai ficar montado em cima de você. Você tenha cuidado, porque ele é muito feroz. E eu fiquei vendo aquilo e pensando, Senhor, misericórdia. Claro que não é assim. Nós, filhos de Deus, não vivemos com o diabo montado em nossas costas. Nós estamos unidos ao Senhor Jesus Cristo. É verdade que sem Deus nós somos impotentes e o diabo é potente. Ele tem mais poder do que nós.
Mas quando nós estamos ligados ao nosso Deus, o único que é onipotente, então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Estamos lutando contra um inimigo já vencido, porque Jesus o derrotou na cruz. Mas é verdade que esse inimigo está vencido, no entanto, ainda não destruído. Mas vai chegar o dia quando ele será destruído por completo. Veja só estas palavras de Paulo, carta aos Romanos, capítulo 16, verso 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Oh, bendito seja o nome do Senhor. O nosso Deus, pelo seu poder, ele, diz Paulo, esmagará debaixo dos nossos pés a Satanás. Mas até que esse dia chegue, nós precisamos continuar avançando pela fé. 2 itens que quero ressaltar aqui. Quando Paulo diz que nós devemos usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e devemos seguir orando todo o tempo. É com a palavra de Deus, essa bendita espada do Espírito, que nós vencemos o mundo, vencemos o pecado, vencemos o diabo. Está escrito em Mateus capítulo 4, que o diabo se aproximou de Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o diabo insistiu com Cristo, e está escrito que ele levou Jesus ao pináculo do templo e disse assim: se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenarás ao teu respeito, para que te guardem, para que te protejam com as suas mãos. E Jesus disse: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E pela terceira vez, o diabo tentou Jesus, e ele o levou a um monte muito alto, e mostrou para Cristo todos os reinos, todas as glórias do mundo, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E Jesus então disse: retira-te, Satanás, porque está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos de Deus vieram e serviram a Jesus. O nosso Mestre nos deixou o exemplo. É pela palavra de Deus, a espada do Espírito, que nós vencemos o inimigo. Eu gosto muito também das palavras de João, o discípulo amado, na sua primeira carta pastoral, capítulo 2, verso 14, quando se referindo aos jovens, João diz assim: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Por que aqueles jovens eram fortes? Por que nesse conflito espiritual, nessa luta espiritual, eles estavam derrubando o inimigo? Por que eles estavam nocauteando o adversário? Porque, diz João, a palavra de Deus permanece em vós. É com a palavra de Deus que nós vencemos. Mas eu quero ressaltar também o valor da oração. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, Paulo diz: orai sem cessar. Nós, filhos de Deus, para que tenhamos a vitória, devemos ter ininterrupta comunhão com o Senhor. Nossa conexão com o céu nunca deve cair. Devemos estar sempre em oração. Por isso, orai sem cessar. Outro dia eu estava dirigindo e parei meu carro num semáforo. E havia um outro carro à frente do meu. E algo que estava escrito no vidro traseiro daquele carro chamou a minha atenção. Talvez você já ouviu um ditado popular antigo que diz assim: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É assim, não é? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas no vidro traseiro daquele carro estava escrito com letras bem grandes: se correr o bicho pega, mas se orar o bicho corre. Oh, glória! Graças a Deus, é assim mesmo. Quando você ora, o inimigo não resiste à presença de Deus na sua vida. Por isso que nós devemos viver sempre em oração. Você se lembra, eu citei, que 1/3 dos anjos dos céus se rebelou contra o Senhor? Significa dizer que 2/3 permaneceram leais. Então, para cada agente do mal que tenta nos derrubar,
há dois anjos de luz, dois anjos de Deus que nos levantam, que nos garantem a vitória. Por isso são mais os que estão conosco do que os que são contra nós. É maior aquele que age em nós do que o que está agindo no mundo. Nada temos a temer se estamos ligados ao Senhor. Mantenha essas palavras sempre vivas na sua mente, no seu coração. É verdade que o inimigo é real. Estamos todos envolvidos num combate sobrenatural. Lutamos contra todos esses inimigos externos, mas até mesmo contra nosso maior inimigo interno, que é o nosso próprio eu, nossa própria natureza corrompida, degenerada, marcada pelo pecado. No entanto, com o poder de Deus, vencemos todos os nossos adversários. Confie no Senhor, busque sua palavra dia a dia, viva em oração e no Senhor nós todos somos mais que vencedores. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós.